No decorrer daquela semana, Jani sentia-se apreensiva e ansiosa. Foi à casa de sua amiga Lorena, e as duas foram procurar Vitória. Para não perderem o hábito, visitaram a senhora Gertrudes, a vizinha da rua de baixo. Só então Jani percebeu que Dona Gertrudes não estava na missa no domingo passado, na verdade, nunca a vira em nenhuma missa. Ela era uma senhora jovem, de uns 50 anos, e parecia muito saudável. Jani notou que não era comum vê-la andando pelo bairro e achou isso muito estranho. Chegaram animadas e sorridentes, por volta das 5 horas da tarde. Havia chá, bolo, suco, torradas e a desejada torta de morango. Olá, meninas, algo me dizia que vocês viriam me visitar hoje. A senhora Gertrudes falou sorridente. Pena que o Gabriel não pôde vir, mas é por um bom motivo. Fiquei sabendo que está em uma faculdade na Inglaterra. Exatamente, Dona Gertrudes. Jani se aproximou da senhora, dando um abraço afetuoso, gesto seguido pelas amigas. A casa da anfitriã era confortável e acolhedora. Havia sofás na sala, com uma mesinha de centro onde o lanche estava posto. Viram também Faísca, a quem cumprimentaram, alisando e colocando no braço. Ele parecia contente com a atenção. Ronronando e se esfregando nas visitantes. Oi, Faísca, seu fofo, como você está? Cada uma tirava uma casquinha do Faísca. Depois, ele foi até a dona, que o pegou e colocou no colo após sentar no sofá. O gato, muito esperto, se espreguiçou e saiu andando até sua almofada preferida, que estava sobre uma poltrona acolchoada no canto da sala. Lá se aninhou e dormiu. Então, menina Vitória, como anda o noivado? Perguntou a senhora Gertrudes, colocando o chá de camomila em uma xícara de porcelana florida. Oh, por favor, sirvam-se. Ela indicou com uma das mãos e, com a outra, levou a xícara aos lábios. Claro, falaram em coro. Cada uma foi até os alimentos e bebidas que mais lhe agradavam. Estamos ótimos, vamos nos casar no meio do ano que vem. Vitória falou enquanto colocava café na xícara e, em seguida, pegava uma torrada. Que maravilha! E vocês, meninas, como está a vida amorosa de vocês e os estudos? Infelizmente, eu parei de estudar, e meu pai me arranjou um pretendente. E para você, isso é bom ou ruim? As outras não contiveram a risada. Ainda não sei. Talvez quando conhecê-lo pessoalmente, eu tenha uma resposta. As outras continuaram rindo. E você, Jani? Perguntou Dona Gertrudes. Jani parou imediatamente de rir após a pergunta. Acho que terei a mesma sorte das garotas, mas meu pai quer que eu termine os estudos. Ele já está pensando em me arrumar um pretendente. Alguns acontecimentos na vida fogem do nosso controle, e uma simples curiosidade pode salvar a muitos, mas causar um grande estrago a nós mesmos. É bom ter cuidado com nossas escolhas e aceitar as nossas limitações, vocês não acham? A senhora Gertrude sorriu docemente. As garotas se entreolharam sem entender, apesar de já estarem acostumadas com as pérolas de Dona Gertrudes, e saberem que logo entenderiam do que ela estava falando, porque ocasionalmente tudo o que ela dizia sem nexo acontecia. Elas sorriram, confusas, e continuaram a conversa animada. A reunião terminou às 7 horas, e cada uma das jovens levava uma vasilha com um pedaço de torta de morango. Porém, antes de Jani ir embora, Dona Gertrudes a chamou, entregou-lhe alguma coisa e disse para chamá-la quando fosse preciso. 3 dias se passaram. Às 7 horas da manhã, uma carruagem negra parou na frente da casa de Jani. Um rapaz, que se vestia como criado e estava sentado ao lado do cocheiro, desceu, foi até a porta e tocou a campainha. A copeira foi atender, porque os outros empregados haviam acompanhado a senhora até a feira, ficando apenas ela, a cozinheira e Jani na casa. Jani já havia tomado café e estava em seu quarto, terminando de vestir uma roupa de passeio. Dissera à mãe que ia à praça e depois à modista. A mãe reclamou porque queria ir com a filha, mas Jani lhe falou que ia acompanhar uma amiga e não compraria nada para si, o que deixou a mãe mais conformada. Ao ouvir a campainha,
Jani terminou de ajeitar o cabelo, pegou o cristal que Dona Gertrudes lhe deu, estava preso em uma corrente. Ao invés de colocá-lo no pescoço, ela o enrolou no pulso, pegou sua pequena bolsa e, ao descer as escadas, deu de cara com Marina, a copeira. Senhorita, tem uma carruagem à sua espera. Obrigada, Marina. Avise a mamãe que só estarei de volta à noite. Tudo bem, senhorita. No dia em que estava voltando da casa de Dona Gertrudes, um mensageiro foi até ela e lhe entregou um convite, esperando a resposta. Ela abriu o envelope e leu a seguinte mensagem: Olá, bela senhorita. Estou pesaroso, pois parece que esqueceu meu convite para vir até a minha humilde moradia. Ou será que achou meu convite leviano? Se estiver em dúvida, faço-lhe mais uma vez o convite, se for do seu agrado, venha me visitar e me dar o prazer de sua bela companhia. Assinado, Adam William Edimburgo, PS. Peço que mande sua resposta pelo mensageiro. Se a resposta for positiva, diga-lhe o dia e a hora do nosso encontro, e eu lhe serei eternamente grato. E ali estava ela, descendo as escadas com o coração palpitante. Além do cristal que Dona Gertrudes lhe dera, na bolsa havia um frasco de spray de alho e um punhal de prata consagrado em formato de cruz. Ao passar pela porta, deu um suspiro profundo, tomou coragem e foi até a carruagem, onde o criado a esperava ao lado da porta. Ele lhe estendeu a mão e a ajudou a subir. No alto de uma colina isolada, erguia-se uma imponente construção. Era uma estrutura gótica, construída em pedra escura polida, adornada com intrincados entalhes e detalhes arquitetônicos. As torres altas e pontiagudas eram embelezadas com vitrais coloridos que, quando iluminados pela luz do sol, lançavam uma suave paleta de cores nas paredes do castelo. A entrada principal era majestosa, com uma ponte levadiça bem conservada que atravessava um fosso adornado por lírios aquáticos. Jardins meticulosamente cuidados, repletos de flores noturnas e plantas exóticas, cercavam os arredores do castelo. Havia um jardineiro cuidando das flores quando ela passou, e Jani o reconheceu de longe. Era o Sr. Miliardo, que também cuidava do jardim da igreja. Ela abriu momentaneamente a cortina da carruagem. Ele a viu, mas não parecia tê-la reconhecido. Ela foi levada até o salão principal, passando pelo hall de entrada, onde havia uma biblioteca à direita e um escritório à esquerda. O criado a conduziu pela escada principal que fazia uma bifurcação e, com mais um lance de escada, chegavam ao salão principal, onde havia 3 tronos. Lá estava William, sentado no trono central. Creio que já ouviu alguns boatos sobre mim? Ele estalou os dedos, e um piano de cauda começou a tocar sozinho. É sempre bom ficarmos atentos às fofocas, você não acha? Ele falou com um ar de superioridade. Havia flores noturnas que exalavam um perfume sutil e entorpecente. Jani sentiu-se pesada e cambaleou, segurando-se em uma pilastra. Você certamente pensou que poderia investigar se realmente os vampiros existiam. O problema de duvidar das coisas é que não podemos imaginar a dimensão das consequências da nossa ignorância. Quer um pequeno exemplo? Eu leio mentes, não todas, apenas as mais simplórias, e a sua é um livro aberto. E com isso fica claro que você não tem muita fé, consequentemente não tem uma boa proteção. E não estou falando de fé em si, mesmo ou no futuro. Bem, como prometido, te levarei para conhecer o castelo e depois vamos ao prato principal. William gargalhou malignamente, divertindo-se muito com o pavor crescente de Jani. Você é minha. Haja naturalmente. Eu quero sentir o medo se espalhando em seu corpo ao ter a certeza de que no final deste dia não estará mais entre nós. Ali começaram o tour. Havia corredores amplos, com pisos de mármore polido, iluminados por candelabros de cristal cujas velas perfumadas exalavam aromas de sândalo. As paredes eram decoradas com tapeçarias e obras de arte de artistas renomados, todas emolduradas com ouro e prata, combinando o sombrio com o belo. Móveis de mogno e ébano ofereciam tanto conforto quanto elegância. Na biblioteca, prateleiras de madeira escura abrigavam livros, encadernados em couro, cuidadosamente organizados e preservados.
O grande salão central era uma obra-prima de sofisticação. Um lustre de cristal pendente iluminava o espaço, refletindo sua luz em um piso de mármore negro. O trono de ébano do Lorde Vampiro, estofado em veludo vermelho, estava posicionado diante de uma lareira de mármore branco, onde uma chama perpetuamente suave aquecia o ambiente. Este castelo, embora sombrio, era um testemunho do refinamento e do gosto impecável de seu ocupante imortal, que equilibrava a escuridão com a beleza de forma magistral. William finalmente levou Janie até seu quarto, que mais parecia um santuário de escuridão e luxo, situado nas profundezas do castelo, onde a luz do dia nunca penetrava. As paredes eram revestidas de painéis de madeira de ébano, polidos até brilharem como a superfície de um lago negro sob a lua. Tapetes luxuosos, de um vermelho profundo como o sangue recém-derramado, cobriam o chão, abafando qualquer som e criando um ambiente de silêncio quase absoluto. No centro do quarto, havia uma cama imponente com um dossel de veludo negro, cujas cortinas pesadas poderiam ser fechadas para bloquear qualquer vestígio de luz. A estrutura da cama era de madeira escura, entalhada com figuras góticas e detalhes macabros, cada curva e linha uma obra-prima de artesanato sinistro. As almofadas e colchas eram de seda preta, macias ao toque, proporcionando um contraste elegante e mortal. Um grande espelho de moldura dourada, manchado pelo tempo, ocupava uma das paredes, embora sua superfície refletiva era inútil para o senhor do castelo. Ao lado da cama, havia um criado mudo de mármore negro, onde repousava um candelabro de prata com velas sempre acesas, a chama trêmula lançando sombras dançantes pelo quarto. Sobre ele, uma taça de cristal vermelho, cheia de um líquido escuro e espesso, estava sempre à disposição do Lorde. O teto era decorado com intrincadas molduras de gesso, representando cenas de antigos mitos vampíricos e histórias de conquista e desespero. Lustres de ferro forjado, com velas de cera negra, pendiam dos altos arcos, lançando uma luz suave e mortiça. Em um canto, havia uma poltrona de couro escuro, onde o Lorde Vampiro sentava-se e contemplava suas estratégias e planos. Uma pequena mesa ao lado da poltrona era coberta de pergaminhos antigos e livros encadernados em couro, com textos em línguas esquecidas e segredos arcanos. O ar no quarto era frio e pesado, com um leve aroma de incenso de mirra e especiarias exóticas, misturado à sutil doçura do sangue. Era um ambiente ao mesmo tempo opulento e opressor, refletindo a natureza eterna e implacável de seu ocupante, um refúgio de poder e mistério onde o tempo parecia parar, submisso à vontade do Lorde Vampiro. "Dance comigo", William ordenou enquanto o som do piano, que estava baixo, agora parecia surgir fortemente das paredes. Ele começou a rodopiar e, de repente, os dois estavam flutuando e depois caíram sobre a cama. "Você é minha", enquanto Janie parecia relaxada e em êxtase, William deitou ao seu lado, apoiando a cabeça com a mão esquerda e acariciando seus cabelos com a mão direita. "Sinto que seu medo passou, esse é o efeito do meu encanto." Passou o polegar nos lábios dela e depois a beijou suavemente. "Neste momento, você acredita que está apaixonada por mim, e isso é divertido." Voltou a beijá-la e ela correspondeu avidamente. "Logo mais estará arrependida, será um prazer." Eram 5:30 da tarde quando Janie acordou do transe. Estava vestida com uma camisola de seda preta e apenas a parte de baixo de uma lingerie. Estava tonta e muito fraca, e havia marcas de 2 presas por todo o seu corpo. "Bem, querida, não estou procurando uma companheira." William saiu de uma banheira que estava no canto esquerdo do quarto. Pegou uma toalha felpuda para se enxugar e foi até ela, jogando a toalha em cima da cama. Começou a vestir a roupa limpa que estava estendida lá. Janie desviou o olhar e lágrimas escorreram dos seus olhos. "Pode levá-la, Jonathan." Um lacaio mal encarado e musculoso entrou abruptamente no quarto, foi até a cama, a jogou sobre o ombro como um saco de batatas e a levou para o salão de sacrifício, onde a pendurou de cabeça para baixo, amarrada com uma corrente que descia do teto. Nesse momento, o pingente em seu pulso brilhou e ela fez um último esforço para alcançá-lo com a mão esquerda. "Por favor, me ajude." Balbuciou antes de perder completamente a consciência. Havia um espelho oval meio coberto na parede, para o qual estava de costas.
De repente, um brilho intenso surgiu da parte do espelho que estava exposta. Jane desapareceu e o espelho ficou completamente escuro.